Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen na nossa playlist A Gênese de uma Lenda vai encarar agora Pavel Elianov. A gente tá aqui no ano de 2017, mês de setembro. Magnus Carlsen com 26 anos de idade, no torneio Isle of Man Masters, aonde o Magnus Carlsen vai pegar um adversário forte de 2734 aqui de rating. Estamos chegando nas partidas mais recentes aí, né? O Elianov abre com cavalo em F3, abertura hatch. E aqui o Magnus Carlsen vai para uma resposta feia. Aqui ele faz esse lance B6. Então, simplesmente ele faz um fianqueto aqui na ala da dama, o que é bastante estranho jogar dessa maneira. O Elianov chega ganhando espaço no centro com E4, o Carlsen joga dessa maneira hipermoderna aqui, atacando o peão pela ala. O cavalo C3 desenvolve uma peça e protege, o Magnus Carlsen segue com E6, controlando as casas claras, D4 foi jogado, e aqui bispo B4, de acordo com o domínio das casas claras. Afinal de contas, esse cavalo tem uma influência forte nas casas claras e agora ele está enfraquecido. O Elianov segue com bispo D3, Carlsen segue com cavalo em F6, e depois de dama em E2, desenvolvendo, o Carlsen imediatamente ataca o centro, as casas claras, ele preparou tudo para isso. E agora, apesar de ser possível jogar um lance como E5 avançando o peão, o Magnus poderia responder com cavalo E4, por exemplo, e poderia a partida seguir dessa maneira, e já as pretas encontram igualdade já muito facilmente numa abertura como essa. E apesar de ser incômodo ficar com o bispo aqui meio que preso, né? Os computadores apontam que as pretas já conseguiram a igualdade, tem um peão a mais. Por isso, nessa posição, o Elianov prefere trocar, joga peão, toma. Magnus Carlsen joga dama por peão, coloca uma forte pressão aqui nas casas claras. O cavalo não pode fazer nada, ele está cravado. E roque foi jogado de qualquer maneira. Agora sim, a dama está atacada. Magnus Carlsen segue com bispo por cavalo, peão toma, e agora o Magnus Carlsen não tem mais o par de bispos. Tem uma turma neurótica com essa história, né? Tem uma turma que é muito xiita com relação ao par de bispos, faz tudo para manter o par de bispos, né? E a história vem mostrando, Magnus Carlsen, que a coisa não é bem assim, depende do tipo de posição, posição aberta e tudo mais. Vamos ver como é que segue aqui. Magnus Carlsen segue com cavalo de B em D7, não receando o bispo A3, que poderia trazer um incômodo para o rei fazer o roque. No entanto, o Magnus Carlsen está de olho em jogar com dama em H5, ele não está preocupado aqui, coloca uma pressão em F3, não está preocupado em jogar com o rei no centro no momento. Muito interessante isso. O Elianov segue com C4, a dama vai para H5 de qualquer maneira, e seguimos com o bispo em F4, colocando pressão no peão. Magnus defende, torre C8 foi jogado A4, A5 para esse peão. Torre de A em B1, roque coloca o rei em segurança, torre B5 ataca a dama e agora C5 faz o bloqueio, temos trocas. Peão toma, torre toma, mais trocas, depois de bispo D6, atacando aqui as duas torres do Magnus Carlsen. E agora, Magnus Carlsen, você não viu essa? Como assim não viu? A partida segue, claro que viu, torre por B5, temos aqui C por B5 e a torre atacada vem para a coluna C. E o Elianov segue aqui com o lance C4, por enquanto expandindo aqui na ala da dama, cavalo C5 faz o bloqueio, ataca o peão e também o bispo sai protegendo, e Magnus Carlsen segue com o cavalo de C em E4. Muito bem, coloca pressão aqui, ameaça jogar de repente um cavalo G5, que é bem chato, aproveitando a cravada aqui, né, do cavalo e colocando uma pressão monstruosa em F3. Para evitar isso, o Elianov acaba jogando o lance bispo F4 para controlar a casa de G5. Olha o desespero. Computadores apontam que a melhor chance aqui seria começar a trocar peça. O Magnus Carlsen já tá vindo muito para cima. Começar a trocar peça aqui seria a melhor possibilidade aqui para o Elianov, que poderia tentar equilibrar, ainda assim, bastante difícil uma posição como essa, mas aqui a gente está simulando uma variante onde a gente teria muitas trocas e as brancas poderiam tentar um contra-jogo na fileira do fundo, o rei F8 evitaria o mate, torre D6 jogaria de forma ativa esse final e não de forma passiva, e de fato aqui a gente teria um final onde as pretas têm um peão a mais, é verdade, no entanto, muito difícil de converter esse peão a mais, se bem jogado aqui pelas brancas, né? Então, de forma que a gente acabaria tendo a troca desses peões e aonde existe a maioria, o rei se encontra, o rei das brancas se encontra. Muito difícil de ganhar esse final, muito improvável, apesar de que
Magnus Carlsen tira leite de pedra. Tudo poderia acontecer num final como esse. Então tudo aponta que aqui realmente o lance era começar a trocar. O Elianov segue com bispo F4 para evitar cavalo G5, mas agora Magnus Carlsen segue com cavalo C3. Esse lance ataca a dama, ataca o peão, tá protegido por enquanto. Dama vem para D3, coloca pressão em H7, coloca pressão no cavalo. Magnus segue com dama G4, atacando o bispo, e mais uma vez, talvez seja a melhor coisa para o Elianov começar a trocar peça aqui. No entanto, já ficaria um pouco melhor aqui para o Magnus Carlsen por conta da estrutura de peões e tudo mais, né? Poderia seguir um final dessa maneira, provavelmente com melhores chances aqui para as negras, mas ainda com muita luta. No entanto, Elianov nessa posição segue com bispo E5, colocando o bispo em segurança, um lance que parece muito bom, mantendo os dois cavalos do Magnus Carlsen atacados. Isso só pode ser bom, e seria muito bom se não fosse ruim, porque Magnus Carlsen segue com dama por C4 e agora ele traz duas proteções para o cavalo, a torre e a dama, capturando um peão. Temos trocas, dama toma, torre toma, e agora bispo D3, atacando o defensor do cavalo. A torre tem que se manter defendendo o cavalo, volta para casa de C8 e torre em A1 faz a proteção do peão de A4. Magnus Carlsen segue com cavalo de F em D5, traz mais uma proteção para o cavalo, protege o seu peão. Cavalo D2 foi jogado F6, ataca o bispo. Bispo atacado vem para casa de D6, cavalo B4, ataca o bispo de casas claras. Bispo C4 se protege, bispo D5 protege o peão e propõe trocas. Temos bispo em F1 mantendo o bispo no jogo. Magnus Carlsen faz o lance cavalo de B em A2, meus amigos. Protegido pelo bispo e pelo cavalo, criando um bloqueio e atacando o peão indefensável em A4, e por isso nessa posição. No lance 29, depois de uma abertura feia, Pavel Elianov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Magnus Carlsen pode fazer a abertura mais feia do mundo, que ele vai conseguir aos poucos ali impor o jogo dele e colocar dificuldade para o adversário. E a verdade é essa. E aqui abandonou porque não quis mais sofrer, né? Porque dá pra jogar aqui mais um monte de lance? Dá. Os computadores dão uma vantagem bem considerável aqui pras negras, mas é 1.7, dá pra jogar. Dá pra jogar mais 30, 40 lances aí, mas Elianov percebendo aqui que, cara, esse peão vai cair, esse peão vai ficar fraco, o peão aqui é passado, o rei aqui tá fácil de entrar, as peças estão cooperando, não existe nenhuma fraqueza na posição das negras. É uma leitura, uma avaliação aqui da posição é suficiente para não querer jogar mais, né? Não dá mais. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, na precisão aqui desses jogadores dessa partida aqui, que eu acho que foi alta essa aqui, hein? Essa deve ter beirado os 98 aí, não sei. Vamos ver aqui essa partida do Carlsen contra o Elianov. E lembrando, galera, você que quer melhorar no xadrez, confere aqui na descrição do vídeo uma oportunidade bacana que a gente preparou para você. Todos os cursos do grande mestre André Diamante em videoaula, acesso vitalício, mais 3 meses, cortesia, bônus de acesso ilimitado ao aplicativo XB Pro. Aproveita, é só no mês de dezembro. Vamos ver aqui o relatório do chess.com. 95,9% de precisão para Magnus Carlsen, 89,6% para Elianov. Foi preciso, Elianov, mas não o suficiente. Aquela história, equilíbrio, 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 e de repente, quando vê a posição, entra em colapso. Esse é o efeito do Magnus Carlsen, que jogou para 2.900 de rating contra 2.600 do Elianov, não dando nenhuma chance para o seu adversário. A gente segue com a nossa playlist Magnus Carlsen, a Gênese de uma Lenda, em dezembro. Episódios novos todos os dias, meio-dia e 18 horas. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!